cada minuto, 2 quilos de alimento são jogados no lixo por brasileiros de todas as idades. Isso faz com que o Brasil seja um dos 10 países que mais desperdiçam comida. O que fazer para conter essa perda e alimentar as milhões de pessoas que ainda sofrem com a fome e a desnutrição? Começa agora o documentário Lixo dos Famintos, uma produção de alunas do 6º semestre de jornalismo da Fapcom. 26 milhões de toneladas. Você imagina esse tanto de comida na lixeira da sua casa? Essa é a quantidade de alimentos desperdiçados pelos brasileiros todos os anos. Segundo a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, esse número é mais do que necessário para acabar com a fome mundial. Nesse espaço de tempo, meio quilo de alimento já foi jogado fora. E por aí, como você trata a sua comida? Às vezes sobra bastante comida e a gente acaba jogando fora. Não tem o que fazer. Muitas vezes sobra a comida das refeições e ao invés da gente reaproveitar, a gente guarda para jogar fora depois. Não consigo me recordar alguma vez que eu tenha pego assim, uma panela assim, pela metade de coisas e jogado fora, na verdade. Já houve um desperdício maior. Agora a gente tem uma consciência mais de fazer só aquilo que vai ser consumido no dia. Enquanto isso, tem muita gente passando fome. 1 em cada 10 pessoas no mundo não faz as 5 refeições diárias como mandam as regras, com saladas, frutas, proteínas e carboidratos. O empresário Antônio da Silva trabalha com restaurantes há 20 anos e já passou por diversos lugares do mundo. Ele explica que teve que se adaptar às perdas diárias do que vai vender. A verdura em si não se perde. Por exemplo, repolho, vai se jogar fora. Às vezes você faz conforme foi e no outro dia ele escurece. Então depende. Se a alface vier muito boa mesmo, você consegue aproveitar ela. Mas se ela vier fraca, você quase não consegue. Você se perde. Você sempre tem perca, não tem como não ter. Restaurante tem perca. Você não tem como não jogar coisa fora ainda. Infelizmente, é assim. Antônio acredita que a origem dos produtos define se eles poderão ser reaproveitados depois ou não. Antes de 2 quilos de salada chegar à mesa de uma família brasileira, quase 1 quilo vai para o lixo por alguma imperfeição, mesmo perfeita para o consumo. A dona de casa Kátia Nascimento leva isso a sério. Ela escolhe muito bem as frutas e verduras quando vai à feira, mas não é só na qualidade que ela pensa. Agora eu costumo fazer assim, eu faço uma lista do que eu vou consumir na semana e vou na feira e compro só aquilo que eu vou consumir, não mais como eu comprava antes, porque antes eu comprava bastante coisa, chegava a fazer, congelar, hoje não mais. Eu compro o que vou consumir no dia ou no decorrer da semana, mas temos que saber economizar porque as coisas não tá fácil. Mesmo que pessoas como Kátia não desperdicem em casa, muito ainda se perde em outras fases do processo. 50% das frutas e hortaliças são descartadas durante o manuseio e o transporte. E não se perdem apenas alimentos. Para a produção de uma única banana, são usados 60 litros de água, sem contar o adubo e a mão de obra. Para controlar isso, alguns pesquisadores apostam na redução das produções. A causa? A queda na taxa de natalidade. Segundo o IBGE, os nascimentos só caíram nos últimos 15 anos. Rosana Perrotti luta por essa causa. Ela acredita que hoje produzimos tanta comida que a população não dá conta de consumir. E a produção do alimento é decidida há cerca de 5 anos. E nós vínhamos num processo de crescente demanda, então toda a indústria, o agronegócio estava apostando num consumo absurdo, altíssimo. E o que vai acontecer agora? Vai cair. O que a indústria, o que o supermercado vai fazer com esse alimento que não for vendido? Esse é um problema seríssimo. Rosana garante que é possível acabar com a fome no Brasil, mas é preciso muito planejamento. Ela investe na plataforma Sinergia, um sistema de utilização de alimentos em boa qualidade que seriam descartados. Só que no comércio também se perde e não é pouco. Chega a 30%. E por aqui, mais 7 milhões de pessoas passam fome. O analista de comunicação da Embrapa, Gustavo Porpino, acha que a insegurança alimentar pode ser combatida com o aumento da produção. Se nós aumentarmos a oferta de alimentos via redução do desperdício, a gente vai estar colaborando ao mesmo tempo para reduzir a insegurança alimentar que está relacionada com a fome.
No Brasil, nós temos desperdício de alimentos, que é um problema. Temos ainda elevada insegurança alimentar, como eu falei, 22,5% da população, e temos 51% da população com sobrepeso. Então, todo o sistema tem que ser revisto, repensado, para se tornar mais sustentável. Porpino vê o hábito de jogar comida fora como algo cultural. Estudos dizem que tudo o que se desperdiça hoje no país daria para alimentar com café da manhã, almoço e jantar cerca de 19 milhões de brasileiros. A coordenadora de nutrição da ONG Banco de Alimentos, Camila Knaip, não acredita que a fome seja tão fácil de medir. A questão da fome, ela não é só uma questão de ter o alimento. Ela é uma questão social, ela é uma questão econômica e uma questão nutricional também. Não desperdiçando, poderíamos ter alimento para essas pessoas que não têm acesso. Mas a questão também é o acesso. Elas se tornarem economicamente ativas, elas fazerem parte da sociedade. Camila lembra que a média de descarte de comida é de 1/3. Isso significa que se você gastou R$30 para alimentar sua família, 10 foram para o lixo. No chão de um dos maiores armazéns da América Latina, você encontra parte desse lixo. A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo, a CEAGESP, desperdiça 12,5% do que não é vendido. A editora Daniela Leite levou seu filho para conhecer o antigo CEASA há alguns anos e viu toneladas de comida indo direto para o lixo. Inconformada, ela criou o projeto Comida Invisível, uma ação que busca fazer a diferença no combate à fome. Em um vídeo da iniciativa, ela explica o motivo da revolta. Eram pilhas de mamão, abacaxi, melão, melancia, jogadas ou no chão ou em caçambas. Frutas boas, frutas que eu seguramente teria em casa. Aquelas frutas, elas poderiam sim fazer a diferença enorme no dia dessas pessoas que passam fome. Hoje o Comida Invisível tem ações de educação alimentar em escolas e supermercados, mas nem sempre as pessoas que trabalham com comida pensam assim. Diante de uma pilha de verduras jogadas pela calçada e cheia de moscas, o feirante Edmilson conta como cuida da sua mercadoria. Eles jogam fora, não tem jeito, verdura não tem jeito, estraga, né? Tá baixo o preço. Se não vender, estraga, né? Fazer o quê? Edmilson trabalha há 35 anos como feirante e acredita que não existe solução para o desperdício. Essa realidade é sentida quando pensamos que o Brasil é hoje o 4º maior produtor de alimentos do mundo, mas está entre os países que mais joga comida fora. Enquanto 7 milhões de crianças morrem antes de completar 5 anos, o mundo desperdiça anualmente mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos. O destino todo mundo conhece. O que as pessoas não sabem é que cada brasileiro produz cerca de 1,5 kg de lixo todos os dias. 58% apenas de lixo orgânico. O que fazer com todo esse volume de resíduos? No próximo bloco, você vai saber um pouco mais sobre a política de destinação de lixo e a relação com o desperdício de alimentos. O documentário Lixo dos Famintos volta já. Voltamos a apresentar o documentário Lixo dos Famintos. E não é novidade para ninguém que todo lixo gerado precisa de um destino certo. Para diminuir os problemas no meio ambiente, o Brasil aposta na Lei Nacional dos Resíduos Sólidos. Segundo essa lei, o primeiro passo para a administração correta do lixo é a não geração dele. E não é à toa. De acordo com a ONU, aproximadamente 30% dos alimentos produzidos no Brasil vira lixo orgânico. A fundadora do projeto Comida Invisível, Daniela Leite, lembra que esses restos não forem bem destinados, podem gerar problemas graves. Todos esses alimentos, quando eles são destinados para o aterro sanitário, eles se decompõem e viram gás metano. O gás metano é 20 vezes mais poluente que o CO2 na atmosfera. Eu acho que a partir do momento que a sociedade perceber que esse é talvez o maior problema do mundo, aí sim as pessoas vão ter um olhar muito maior para isso, né? Mas o que fazer com aqueles alimentos que já foram produzidos e perderam o valor comercial? Pensando neles, a Daniela se juntou com outras pessoas e em novembro do ano passado apresentou um projeto de lei. Ele foi aberto pelo vereador Ricardo Young, da Rede. A iniciativa quer mudar esse cenário e combater a fome na cidade.
A proposta permite a doação de alimentos que já não têm valor comercial, mas ainda podem ser consumidos. Segundo o vereador, é necessário garantir que o alimento seja de qualidade. Quando nós falamos em sustentabilidade, eu acho isso importante, olhar para cada política pública e ver se essa política pública está integrando a dimensão ambiental, social e econômica. Hoje, a questão do alimento, ela inclui em algum grau o ambiental e o econômico, mas quase nada do social. Então, essa lei, ela procura harmonizar essas três dimensões. Para o vereador, quando jogamos comida fora, desrespeitamos o esforço de pessoas que trabalham para que o produto possa ir a consumo. Mas o projeto não é o primeiro em São Paulo. Desde 2013, existe uma política municipal de segurança alimentar por aqui. Essa política pretende combater a fome e a miséria através de programas educativos. De acordo com o coordenador do Núcleo de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura, Marcelo Mazeta, essa iniciativa surgiu para que cada um possa ter uma alimentação mais saudável. Por ser uma lei que trata da garantia do direito humano, que é um direito também hoje consagrado na Constituição, né, através do artigo 6º, nos direitos sociais. Então, a partir daí, várias ações, programas e projetos foram implementados nesse sentido. Mazeta diz que um desses projetos é o Programa de Aquisição de Alimentos. Essa proposta chegou a inspirar a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. E a discussão não para por aí. O resto de comida na panela dos restaurantes ainda geram debates. Apesar de não existir uma lei que proíba a doação desses alimentos preparados, a sobra limpa é quase nula no país. Isso porque a lei pune o doador se ele repassar a comida que cause intoxicação. O diretor do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo, Ivan Baldini, pensa que os estabelecimentos estão presos por causa da vigilância sanitária. A gente processava o alimento, pegava o que sobrou na panela do restaurante, embalava e destinava no mesmo dia para as instituições de caridades, creches. Só que se esse alimento fosse consumido depois de algum tempo, um dia, ele já estaria em fase de deterioração. Então, resolvemos parar com isso e fazer o quê? Que a legislação mandava, jogar no lixo. Baldini comenta que há pouco tempo arranjou uma solução para não jogar fora o que sobrava, doar para ser transformado em farinata. A farinata é um produto desenvolvido pela plataforma Sinergia que torna novo todo tipo de alimento. É isso mesmo. Eles recebem doações, convertem em um novo produto e repassam para as pessoas carentes. Essa ideia começou pela preocupação com a validade dos produtos. O Brasil, ao contrário de países como a Dinamarca, não permite a comercialização ou doação de produtos vencidos. Em São Paulo, quem fiscaliza isso é a Coordenação de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, a Covisa. Para a representante da Secretaria, Maria Cristina Junqueira, é preciso lembrar que as pessoas que passam fome têm mais riscos de ficar doentes. A gente tem que destacar assim, a importância de que o alimento ele realmente não deve estar sendo descartado quando ele é próprio para consumo, mas tomar o cuidado de ter essa avaliação realmente apurada, se o produto está dentro dos padrões de qualidade, de segurança. Essa é uma preocupação que a gente tem. Da forma como está escrito na legislação, no projeto de lei, realmente está adequado. De qualquer jeito, o desperdício é cada vez mais visto como um assunto econômico e ambiental sério. A França, por exemplo, aprovou no ano passado uma lei que proíbe os supermercados de destruírem os alimentos que não foram vendidos. Já a Dinamarca inaugurou recentemente o primeiro mercado do mundo a vender produto fora do prazo de validade. Mas esse ainda é um assunto muito delicado. Para Camila Knaip, a proposta da Dinamarca traz uma discussão importante. Não existe nenhum estudo que comprove, não existe uma segunda data de validade. Então, por enquanto, nós temos que seguir
as datas que estão nas embalagens. Não dá para tentar fazer como é feito lá na Dinamarca, né? A ideia é trazer uma nova pesquisa, para aí sim, talvez criar uma margem ou uma data de validade mais longa. Camila afirma que o prazo de validade é baseado não só na questão do alimento estragar, mas também nas características dele. Atualmente, existem no Brasil 3 projetos de lei em andamento no Senado. A ideia é que eles sejam unificados e transformados no Sistema Nacional de Oferta de Alimentos. Enquanto isso, outras iniciativas tentam combater a fome no país. Você vai conhecer algumas delas no próximo bloco. O documentário Lixo dos Famintos volta já. Voltamos com o documentário Lixo dos Famintos. O volume de alimentos desperdiçados em todo o mundo causa uma gigantesca perda econômica. Segundo a ONU, chega a 750 bilhões de dólares por ano. Não, você não ouviu errado. Com esse valor, daria para comprar 75 bilhões de cestas básicas. Seriam 9 cestas para cada pessoa do planeta. Mas jogar comida fora também reflete nos recursos naturais dos quais a humanidade depende para se alimentar. Muitas pessoas entendem e se preocupam com o problema do desperdício no Brasil. Enquanto os números não param de crescer, algumas iniciativas estão sendo desenvolvidas para tentar mudar a situação. A nutricionista e pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP, Semiramis Martins, vê o desperdício como um problema de saúde pública. É escandaloso que no Brasil, num país que tem dimensões continentais e uma produção agrícola tão pujante, a gente ainda tenha pessoas que não têm o que comer todos os dias. Esses alimentos demandaram água, demandaram recursos de combustível para transporte, para processamento e foram jogados fora. A estudiosa pensa que a fome tem relação com a falta de acesso ao alimento. Não tem a ver só com jogar comida fora. Bem conhecida pelos brasileiros, a Feira Livre é um dos principais locais de desperdício. No estado de São Paulo, mais de 1.000 toneladas de comida vão para o lixo todos os dias nas feiras. Mas existem algumas pessoas que recolhem esses alimentos e levam para casa. A dona Gessi Foqueto, por exemplo, toda semana pega o que encontra no chão da feira e faz de tudo para não desperdiçar. Então, é assim, eu venho, dou uma olhada que a Pamela tem, né? Tá. Aí o que dá pra aproveitar, a gente leva, põe na pia, lava tudo bem lavado, põe vinagre, tudo aquilo que tem que fazer. Aí eu pico tudo. O que dá pra congelar, eu congelo, entendeu? Aí faz isso, vai fazendo isso. E tudo que dá pra aproveitar, então aproveita. É assim, ó, se eu não aproveito, eu separo de outras pessoas que aproveitam. Tem muita amiga, então a gente vai dando um pouquinho pra cada um. É o certo, né? Para tentar diminuir esses problemas em São Paulo, a Prefeitura criou em 2002 um banco de alimentos. Ele recebe doações de produtos que não podem ser mais vendidos, mas ainda podem ser consumidos. O banco repassa essa comida para entidades carentes. Marcelo Mazeta vê na ação uma forma de mostrar que a capital paulista está fazendo a sua parte. Então, essas entidades devidamente cadastradas, ela recebe uma visita da nossa equipe multidisciplinar. Temos algumas entidades que recebem e trabalham com crianças, jovens, adolescentes e idosos dentro das suas instituições, então elas produzem o alimento, a refeição com o alimento que é doado pelo Banco Municipal de Alimentos, e outras fazem, às vezes, a mera distribuição, né, a partir daquele critério que a gente disse, famílias em situação de vulnerabilidade devidamente cadastradas. No ano passado, o Banco de Alimentos distribuiu cerca de 970 mil toneladas de alimentos a mais de 1.400 entidades. Isso significa que ele beneficiou quase 200 mil pessoas. Será o suficiente? Uma família de 4 pessoas gasta por mês aqui no Brasil mais ou menos R$ 470 com alimentação. Acontece que 90 vão embora. Outra iniciativa do poder público é o Banco de Alimentos da CEAGESP. Apesar de desperdiçar muita coisa, o SEASA investe em um banco de alimentos próprio. Nos últimos anos, foram distribuídas em média 166 toneladas de alimentos por mês para mais de 160 instituições cadastradas. Thais Helena é representante do Banco de Alimentos da CEAGESP e conta como funciona. A intenção do Banco de Alimentos é a gente doar, atender o maior número possível de entidades para ajudar as pessoas que não têm condição, para fazendo um trabalho social mesmo.
a gente arrecada doações, normalmente são alimentos que não tem mais como vender, e a gente dá destino para eles para outras entidades. Thaís diz também que os alimentos são armazenados, selecionados e distribuídos sempre no dia seguinte. Mas não é só do banco de alimentos ligados ao governo que São Paulo sobrevive. Em 1998, a economista Luciana Quintão fundou a ONG Banco de Alimentos. É uma associação civil que tenta diminuir os efeitos da fome e combater o desperdício de alimentos. A ONG ajuda atualmente 21 mil pessoas. Camila Kenaipe explica um pouco das ações desenvolvidas por eles. A ideia é buscar onde sobra e entregar onde falta. E para isso a gente tem 3 ações. A primeira ação é o combate direto ao desperdício e à fome, ou seja, é o que a gente chama de colheita urbana, que é arrecadar alimentos que ainda estão próprios para o consumo, mas perderam o poder de venda, e entrega em instituições atendidas. A segunda ação é aquele clichê de não adianta dar o peixe, precisa ensinar a pescar. Então a gente faz nas instituições um trabalho de educação nutricional. A terceira ação é levar para as pessoas que estão fora das instituições ou doadores a ideia de que todos são responsáveis pelo processo. Isso é feito com oficinas e palestras. A ONG tenta divulgar por aí um dado chocante da ONU. Cerca de 800 milhões de pessoas ainda vivem na pobreza e sofrem com a fome no mundo. Os projetos existem, mas eles ainda não dão conta de tudo isso. Com um trabalho de formiguinha, a ONG Prato Cheio ajuda 55 entidades de São Paulo. Cerca de 10 mil pessoas são alimentadas por dia. O trabalho da associação está baseado em colheita urbana, que é o aproveitamento dos alimentos. A gerente-geral da entidade, Patrícia Barbieri, conta o papel deles no combate à fome. A Prato Cheio, ela não só entrega esse alimento. Para fazer parte de um ciclo virtuoso, né, dentro da sustentabilidade, a gente ensina as entidades a conseguirem as suas próprias doações. A gente não quer entregar o alimento por entregar, né? A gente quer que eles se autossustentem. Patrícia diz ainda que esse trabalho deveria ser feito com a ajuda de todos. Isso porque quando vai para o consumidor final, o desperdício ainda atinge 10%, situação que poderia ser diminuída com pequenas ações. O que mais sobra mesmo de comida é coisas que a gente assa, como frango e churrasco, mas aí ela aproveita na sopa. Quando o leite azeda, para não jogar fora, não estragar, eu aproveito a coalhada que sai do leite, faço bolo de fubá, faço bolo de trigo. Eu pego um pão velho, que não esteja mofado, e faço pudim de pão. Leite, farinha, canela em pó, açúcar e pão. Fiz ratatouille, sobrou muito legume, e aí eu acabei utilizando esses legumes para fazer uma salada quente. Só eu e minha filha em casa. Quando sobra arroz, eu não jogo fora. Eu faço um bolinho de arroz que é uma delícia. Se você quiser ralar cenoura, pode pôr. O cheiro verde, qualquer coisa que você gostar, você põe. Fica uma delícia. Aproveitar em casa ajuda no processo. Números apontam que 91% dos consumidores jogam fora alimentos sem que eles estejam estragados. A estudante de nutrição Andréa Rosa Gomes vê na educação uma forma de enfrentar o problema. Ela ensina algumas dicas para diminuir o desperdício em casa. Tem muitos alimentos que você pode reaproveitar. Por exemplo, você pode usar as folhas da cenoura, você pode usar as folhas que vem no rabanete para fazer salada, da beterraba, o brócolis, você pode fazer um purê delicioso com as folhas e os talos, o creme de espinafre, você pode bater ele total ou fazer uma sopa, casca de abacaxi serve para fazer suco, casca da laranja você pode fazer um doce cristalizado. Então essa é a importância de reaproveitar o alimento na sua integralidade. Você vai evitar o desperdício, tem muita gente passando fome. Andréa acredita que precisamos ensinar a população a usar cascas, talos e sementes. Ela lembra as cascas de banana e do agrião, por exemplo, são ricas em vitamina C. Só que 40% da produção de comida é jogada fora em ótimo estado. Produtos que poderiam ser aproveitados para salvar vidas. No Brasil, o nível de miséria voltou a subir depois de uma década. São mais de 10 milhões de pessoas nessa situação. Os projetos e iniciativas são o começo para um longo caminho de reeducação e desenvolvimento de um sistema difícil de mudar, mas que talvez esteja em curso.
Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Você acabou de ouvir o documentário Lixo dos Famintos, uma produção das alunas de jornalismo do 6º semestre da Fapcom. Locução, Daiane Marmelo e Morgana Kurihara. Roteiro, Bruna Vieira, Daiane Marmelo, Marcela Gozo e Morgana Kurihara. Produção, Marcela Gozo. Sonoplastia, Daiane Marmelo. Orientação, Wagner Belmonte. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer.